Convidamos agora para fazer o uso da palavra o senhor Pedro Filho Canela Coara, líder da terra indígena Canela do Araguaia e núcleo de Canabrava. 3 minutos, por favor, para que todos possam democraticamente usar da palavra. Quero aqui, nessa oportunidade, agradecer, em nome do povo Canela do Araguaia, essa oportunidade que estamos tendo aqui, de expressar o nosso verdadeiro sentimento em favor da nossa gente. Eu gostaria aqui de me reportar a quem antes antecedeu a fala em dizer, como fundador do município de Luciara, nos nossos livros escritos, em período de ditadura, isso foi muito aceito. A gente jamais desconhece isso, mas não podemos deixar de fora, quando ali já habitava a Canela do Araguaia, às margens do Tapirapé, morando do lado do então senhor Lúcio da Luz, fundador de Luciara, que chegou antes, no ano de 1900. E que as nossas famílias dessa área, que aqui se discute, foram esbulhados, jogados para fora, quando essa titulação, que muitas delas se contrapõem umas sobre as outras, estavam até delas sobre o rio Araguaia, e de conhecimento de vários que aqui estão. É notório que todos os cidadãos, preocupados com o desenvolvimento do Baixo Araguaia, e como Estado de Mato Grosso, não pode deixar de fora a existência legítima das famílias tradicionais, que até hoje sobrevivem de forma sustentável e que se preocupam com os recursos naturais daquela região. Nós não podemos trocar as riquezas naturais simplesmente pela soja e pelo o gado de corte, porque nem isso supre as necessidades do povo brasileiro. Quando colocado que a monocultura tem trazido um destaque na balança comercial, mas aqui ninguém se referiu ao destaque que a produção da agricultura familiar tem trazido para todo o Brasil. Eu gostaria de me reportar as pessoas que lá deixamos, a expectativa dessa reunião aqui. É um espaço que se coloca para que sejam ouvidas as partes, mas que o direito, acima de tudo, tem que ser preservado. E o que nós defendemos é a preservação sustentável dos recursos naturais da bacia de alagadiço do rio Araguaia e do rio Tapirapé. Se é do Estado, o Estado também tem a responsabilidade de cuidar desses recursos. Nós não podemos, quando alguém se diz aqui, é lamentável, falo eu, porque nós não temos representantes na Assembleia Legislativa que defende diretamente a causa das minorias. Em primeiro lugar, a causa da classe dominante, e nesse momento uma disputa de classe. As minorias que estão aguardando até hoje, que foram esbulhadas daquela região, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Agora vem uma portaria que vem de encontro. Se embora ela foi lançada, aprovada em um momento que alguns dos senhores não acharam ali representado, mas o que o Estado tem feito em relação à regulação fundiária naquela região? Que proposta tem para se desenvolver o trabalho de regulação fundiária e que atenda as minorias? Não dá para se dizer num Araguaia, de terra fértil de um povo ordeiro, como aqui foi dito, sem a inclusão dos indígenas, porque quando chegaram alguém que não era índio, lá eles já estavam. Não dá para se dizer que os ribeirinhos, os pescadores, as mulheres, as donas de casa das famílias homens daquela região que foram esbulhadas dessas áreas aqui em discussão, como se elas não existissem. Não dá para se dizer que o Araguaia será sustentável sem a presença e a manifestação da cultura presente dos povos indígenas nessa região. Então, eu quero aqui chamar a atenção, pedir com toda a sensatez aos nossos deputados, a quem nos enxergou em período eleitoral, que possa fazer de fato aquilo que se comprometeram diante do nosso povo e da nossa gente do Araguaia. O Mato Grosso é um estado grande, mas todos nós sabemos os impactos que o Mato Grosso está enfrentando e que é preciso nós olhar com clareza e com firmeza, respeitando as diferenças, principalmente daqueles que aqui já estavam. Alguém se diz que criação de terra, de aumento de ampliação de terra indígena, criação de mais reserva, seria criar conflitos, aumentar o conflito na região e transformá-la na questão intensa. E eu vim aqui dizer, nesse momento se diz isso, mas aqueles que há 30, 40, 50 anos foram esbulhados dessas áreas que lá estão, ninguém fala. Deveria colocar essa verdade aqui. Nós não podemos deixar que as águas do rio Araguaia, desde a sua nascente,
E tantos rios do Brasil presenciaram o derramamento de sangue de povos indígenas que queriam simplesmente sobreviver do seu jeito. E já ficou claro que o povo indígena brasileiro, ele não depende daqueles que se acham que devem decidir por eles. Nós temos que decidir o que nós queremos, nós somos capazes disso, porque para nós, aquilo que para muitos não vale nada, que são os recursos naturais, a nossa biodiversidade, que é a esperança de muitos problemas da saúde humana, a esperança da dignidade das pessoas deste país, não possa ser tratado como coisa, como o agronegócio não dá tanto valor, que é desmatar as nossas matas ciliares, como nós temos aí. Nós temos que se preocupar agora, além de criar, garantir as nossas reservas, porque todos os produtores do agronegócio, eu concordo porque há impacto da balança comercial, mas eu discordo no crescimento do agronegócio enquanto reduz o crescimento das minorias. Precisamos incluir, enfrentar isso com sensatez, de olho no olho. É importante, assim como a FAMATO pediu participação nessa comissão de estudo, que seja incluído também as minorias, os quilombolas, se fossem expulsos aqui do Rio Santo Antônio, que os índios, Tapirapé, Carajá, não já tem terra, eles precisam de participação social e política, eles precisam de ser incluídos como cidadão de fato e verdadeiro nessa sociedade moderna que precisamos, sem expulsar e excluir os valores que aqui nós temos. Não é importante para mim vir aqui defender a minha classe sem reconhecer a participação de cada um que aqui está na contribuição do crescimento desse país e desse Estado que tão grande é. Eu quero aqui deixar o meu pedido, em nome da nação Canela do Araguaia, que façamos um debate com honestidade, que seja feita a verdade, e não no contraponto do que ocorre na região em disputa, em que umas escrituras se sobrepõem à outra. Foi os índios que fez isso, foi os quilombolas que fez isso, foi os ribeirinhos que fez isso. Eu quero trazer um exemplo da cidade, que quando eu nasci na aldeia do Fontoura, Ilha do Bananal, e logo mudei para Luciara, convivi ali por anos, e fomos esbulhados em área do âmbito da portaria da 294, e tivemos que sair. Mas eu me lembro muito bem que a maioria das pessoas que foram esbulhadas nessas áreas, hoje são cidadãos vivendo de uma aposentadoria, que os seus sonhos foram enterrados, porque não puderam mais voltar. E o que prevalece hoje lá são as escrituras que precisa essa comissão estudar de uma por uma e comprovar a veracidade, porque não pode ser penalizado aqueles que adquiriram suas propriedades de boa-fé, mas não podemos permitir que essas escrituras que sobrepõem uma à outra prevaleça, porque isso está garantindo a continuação dos conflitos agrários na região. É impossível falar de demarcação indígena ainda nesses dias de hoje, coisa que era para ser se resolvido há anos. Uma Constituição de 88 que garantia a criação dessas reservas, e hoje índios debaixo de acampamento, e que tampouco se torna... Eu quero registrar aqui, eu sou professor da rede pública estadual, fui professor recém-pública desse estado, professor no município de São Félix do Araguaia, e hoje eu deixei minha função de professor, porque os temas que se trata referente aos povos indígenas não são incluídos na grade curricular. E quando é incluído, o profissional, o professor, ele às vezes tem que deixar de debater o assunto, porque teme a retaliação do que acontece na sociedade. Isso por que retalham? É porque as verdades não são manifestas enquanto se deve. É quando nós esquivamos da verdade e não podemos deixar sobre isso. Eu quero concluir aqui, agradecendo a oportunidade, e as pessoas dos movimentos sociais, que defendem as minorias, que continuam assim, e que a sensatez da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, os nossos representantes, que nós também votamos, e que aqui está presente, que tem esse olhar da inclusão das minorias em qualquer discussão. Sem isso, é impossível falar de um Brasil melhor e de um Mato Grosso melhor. Muito obrigado.